essa última leitura, ela é um pouco, talvez, provocativa no sentido do que a gente tem observado, né? É muito difícil medir impacto, né? A gente trouxe aqui algumas coisas, mas é difícil mesmo. É difícil para os municípios, é difícil para o Instituto, difícil para as empresas. E como é que a gente consegue codificar números em histórias, ou histórias em números? E é um pouco disso que a gente vai tentar conversar aqui. E para fazer minha primeira pergunta para Silvia, meu amor, e ela é meu amor mesmo, viu? Que essa mulher é uma guerreira aí que está com a gente há muito tempo. Eu vou tirar aqui, ó, uma carta de tomada de decisão e eu vou ler para vocês. Silvia Sampaio. Massacrar com provas todos os meus alunos e avançar uma carta no tabuleiro, ou trabalhar temas transversais que são mais difíceis de medir e avançar 10 casas na vida. Trabalhar temas transversais e avançar 10 casas na vida, com certeza. Boa tarde, pessoal. Não cansem, não cochilem agora, que a gente tem muito o que conversar, não é isso, Luiz? É impressionante como ainda hoje existem professores que acham, que ainda acreditam nisso, que se fez uma prova e boa parte dos alunos não se deu bem, é porque ele é o professor top. Ainda existe isso. E acho que eu mesma já fiz isso alguma vez na minha vida. Joyce e Luan podem dar esse depoimento aí depois. Mas, desde 2009, quando o IBS adentrou o município de Cabaceiras, uma parceria já antiga, nós já seremos debutantes o ano que vem, merece um evento. Eu pude perceber que era muito mais fácil trabalhar com protagonismo do aluno. E foi esse legado que o IBS deixou para a gente em Cabaceiras. A gente pôde despertar, enquanto profissionais, nos profissionais que somos, o protagonismo do aluno, que achávamos que muitas vezes eles não eram capazes de tanto, porque nós, professores, éramos os detentores do saber. Pensávamos assim, eu pensava assim, e eu achava que o que a gente falava era verdade absoluta em sala de aula. Mas a gente pode perceber, Rosilene diz uma coisa até hoje, que quando o IBS chegou a primeira vez na escola, o portão estava aberto, ninguém saía. Mas por que aquilo era agradável? Porque o aluno podia fazer aquilo que ele achava interessante, ele podia aprender de forma mais dinâmica, e a partir daquele primeiro momento, Luiz, eu fui transformada e busquei levar essa transformação aos meus colegas de trabalho, e eu acredito que a gente vem colhendo muitos bons frutos desde aquele primeiro encontro. Posso citar tantos e tantos exemplos que eu tenho certeza que é fruto dessa parceria, que espero que seja muito duradoura ainda. Hoje, não é uma questão de ego, não é uma questão de dizer assim, você está contando grandeza. Eu posso destacar aqui o protagonismo de Luan, que ele disse aí para vocês fazia 1001 coisas. Né? Ele faz mesmo, 1001 coisas. Mas ele era trabalhoso demais na escola. Ele era muito trabalhoso e a gente teve essa sensibilidade de buscar em Luan, não aquilo que era chato para ele, mas de buscar em Luan aquilo que ele tinha de talento. Nós temos aqui o protagonismo de Joyce, nós temos tantos outros alunos protagonistas, não apenas aqueles que voaram voos mais altos. Nós temos um aluno que participou da primeira ação do IBS, que hoje ele é astrofísico e que trabalha no observatório na Alemanha. Estudou a vida inteira em escola pública. E a gente pôde dar para aquele aluno a condição dele ser protagonista, dele buscar aquilo que aquilo que ele queria, e nós estivemos ali sempre como mediadores, e não como donos da verdade. Obrigado, Silvia. Muito legal. É um desafio mesmo. E aí, eu queria contar rapidamente aqui também a nossa ligação com Sobral.
né, e agradecendo primeiro o secretário Herbert, né, que gentilmente, né, trouxe a Edna aqui para nos representar. E a gente tem feito um trabalho bastante amplo em Sobral também. A primeira vez que nós tivemos um contato para apresentar o Instituto foi na Federal, se não me engano, do Ceará, né, em Fortaleza. E ele me colocou uma coisa importante, acho que nesse contexto. Ele falou assim: Luiz, eu quero o que o Instituto Brasil Solidário faz, porque tudo que tem possível de ser feito na linha avaliativa ou na linha dessa condução que vocês têm visto, que a gente está trazendo indicadores, nós já fizemos. Está na hora de fazer as coisas diferentes, né? Então, nesse sentido que as portas lá foram abertas. E não foram abertas apenas para os jogos de educação financeira, que fazem muito sentido, no caso, olhando a matemática. Mas a gente passou o evento inteiro de hoje falando justamente sobre o olhar transversal. E a gente oferece as nossas capacitações para Sobral. Sobral participa. Mas eu queria, Edna, que você contasse um pouquinho, vocês têm a Casa do Saber, avaliativa, entre tantas outras coisas, mas como é que é possível conciliar, né, essa carga que a gente sabe que é muito focada de vocês com o sonho do educador para esses temas transversais que existem, mas que na prática a gente vê que eles têm dificuldades temporais, talvez, de atender. O que o indicador tem que manter ou crescer, se possível, com este protagonismo que é muito mais complexo, vamos dizer assim, do ponto de vista operacional para uma Secretaria de Educação. Conta para a gente como que essa fórmula pode ser equilibrada, ou que maneiras vocês tentam também dar essa possibilidade criativa, construtiva, se possível, dos educadores, sem perder o fio condutor das avaliações. Eu quero começar falando um pouquinho do histórico de Sobral, sem demorar muito, porque ao longo desses quase 30 anos, né, que eu quero dizer que a gente está nessa trajetória da instituição de uma política de alfabetização, né, como base, e só a partir dessa consolidação dessa política que a gente consegue dar saltos, né, maiores no que Sobral hoje tem, no que Sobral hoje também representa. E ao longo dessa trajetória, né, de muito trabalho, de muito esforço, de muita conquista, né, de muita implementação da parte legal mesmo, mas também do resgate do ofício do professor, né, da clareza do que os alunos precisam aprender, precisam estar na escola, da importância da frequência escolar, da importância do cuidado do professor com o seu aluno, né? Então, essa trajetória toda de Sobral, né, ela, claro, trouxe resultados muito positivos do ponto de vista cognitivo mesmo, como o Luiz bem expressou, né, e isso não é ruim, claro, né, acho que a escola é o espaço por excelência para a gente garantir essas aprendizagens, né, mas a escola também ela é um espaço que ela é vivo e que ela, de fato, precisa pensar uma formação integral dos alunos. Por sinal, Luiz, eu acho que, para além de vir aqui, nós temos desafios para vocês também. Nós estamos entrando agora no que nós estamos chamando de Sobral 3.0. É mais um passo que Sobral quer dar agora na perspectiva do tempo integral. Educação integral em tempo integral para toda a rede. Então, é um super desafio que a gente está começando, né, esse ano. Estamos pensando propostas ainda, temos alguns pilotos, né? Mas é um desafio que eu acho que o IBS pode, sim, colaborar muito com a gente, e eu já coloquei na proposta dos anos iniciais, porque hoje eu estou responsável pelos anos iniciais, pela EJA e pela Educação Especial, né? Quando o IBS chegou em Sobral, eu também era responsável pelos anos finais, né? Então, eu penso que, para além desses aspectos avaliativos, que Sobral prima muito, que Sobral tem um cuidado, que Sobral olha para esses resultados exatamente para trazer um retorno para a escola, para a sala de aula, do que pode ser melhor, mas a gente sabe também que precisa avançar, que a gente precisa olhar para essa geração que a gente está formando, que ela não é mais igual à nossa, embora tenha muitas caras aqui bem mais novas que eu, né? Mas a geração que nós estamos formando, ela não é mais igual à nossa, né? Então,
elas estão à frente, inclusive com tecnologias, com tudo que a gente possa imaginar. Quando a gente, enquanto professor, diz assim, eu não vou usar isso na minha sala de aula porque eu não domino, pode levar, porque os seus alunos vão dominar e eles vão saber fazer, né? Então, dentro desse contexto, o IBS chega em Sobral, né? E os jogos, embora a gente já tenha ouvido muitas histórias inspiradoras aqui hoje, é isso mesmo, né? O jogo, ele chega nesse primeiro momento como esse fortalecimento e trazendo também o currículo sendo desenvolvido de forma mais lúdica, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com jogos, aí você começa a ouvir professores, alunos e até pais, porque inclusive nos encontros que o IBS proporcionou lá em Sobral, a gente ouviu algumas famílias, né, do quanto que as crianças, os adolescentes já chegavam em casa, né, mudando essas regras de dentro de casa também. Cuidado, você está gastando muito, olha a luz acesa e tal. Então você vê a possibilidade, as portas realmente que se abrem a partir de uma atividade que aparentemente é simples, né, mas que quando você começa a desenvolver, aí tem um leque de possibilidades. Então, Sobral se agarra a essa proposta como essa forma de também inovar e até de desconstruir mesmo, né, algumas ações que estão cristalizadas na rede, que não são negativas de forma alguma, mas que a gente sabe que com o potencial que os nossos professores têm, eles podem fazer muito mais por essa nova geração, né? De fato, entregar essa geração para um mundo em que eles saibam cuidar, que eles entendam que eles estão caminhando e o que eles fizerem, eles vão receber como retorno, né? Exatamente a consequência das ações. Então, estar com esse trabalho na rede traz, sim, essa perspectiva do fortalecimento do currículo, mas também de abrir essas portas, né, para esse momento novo. De fato, a gente não tem um impacto na rede. O Instituto fez essa avaliação com as novas escolas, né, que receberam os jogos o ano passado, mas em rede a gente não conseguiu fazer esse impacto, mas como muitos de vocês já colocaram aqui, claro que se a gente tiver uma pesquisa com dados concretos, isso é muito bom para a gente se ver, mas nem necessita, né, do ponto de vista mesmo pedagógico, porque você vai observando isso no dia a dia, nas conversas que a gente vai fazendo com os profissionais da escola. E olhe que eu não estou diretamente na sala de aula, porque ouvindo as professoras a gente fica, né, emocionada, inspirada com tudo que escuta dos professores que estão ali na prática. Eu, enquanto secretaria, que fico na mobilização, né, que fico observando, recebendo as imagens, os vídeos, a gente vai percebendo esse movimento, né? E conversas com a rede, e a gente escuta muita coisa legal. As escolas já começam a criar umas pequenas feiras, ainda não numa proporção tão grande quanto as que a gente ouviu aqui, mas internamente, da condição dos alunos compreenderem, de fato, o que é educação financeira, que é tão importante, né, para a atualidade, que, de fato, muitos de nós não tivemos oportunidade de estudar, de aprender, mas que faz parte da nossa vida. Então, eu acho que é exatamente nesse ponto que Sobral ganha muito com essa parceria do IBS e ter os jogos à disposição dos nossos alunos. E eu tenho certeza que a gente está formando uma geração, né, que vai ser muito melhor, que vai olhar para o meio ambiente com outra perspectiva, que vai entender que está cuidando de um espaço que é seu, né? E só para concluir, nessa perspectiva do tempo integral, o nosso prefeito, inclusive, disse que quer que a educação ambiental ela seja parte, ela não seja uma disciplina isolada, ela seja parte, né, do currículo das escolas, né? E ele disse assim, a gente está com bons resultados, né, de aprendizagem do ponto de vista cognitivo. Se a gente não cuida dessa integralidade dos nossos alunos, nós vamos ter talvez aí gênios, né, alunos super nas áreas, e que ambiente é que eles têm para viver, para cuidar, para trazer também os seus filhos e essas gerações que estão aí, né, por vir. Acho que é isso, mas eu fico à disposição se quiserem também saber mais detalhes, tá bom? Obrigada.
Legal, Edna. E a verdade é que mexer numa fórmula que está funcionando para quem está na ponteira é de alto risco. Então, qualquer mexida ela tem que ser muito delicada. E eu entendo que esse é um movimento que vocês têm a precaução. Adriane, minha querida, vamos lá. Falando agora a gestora de Bento. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer. Luiz, tenho que dizer que hoje foi um dia muito intenso, um dia emocionante. Com certeza, os quase 4.000 quilômetros que nós fizemos para chegar aqui valeram a pena. Cada um dos quilômetros e das horas que nós ficamos no aeroporto valeram a pena, porque essa troca e a diferença em que a gente percebeu através das fotos, através dos vídeos, das colocações de cada um que esteve aqui, das conversas que nós tivemos no almoço, no café, enfim, no coffee. Que bom, nós somos de estados diferentes, realidades diferentes, clima diferente, relevo diferente, mas um povo só. Um Brasil só, e precisamos pensar em um Brasil que tenha uma população que tenha qualidade de vida, que tenha aprendizagem e que esteja sensibilizado, né? Eu diria que nós temos que estar, como a Edna colocou, né? Nós precisamos pensar que essa geração que está chegando é muito diferente da nossa. E eu vejo na minha casa que os meus filhos e as minhas netas já são muito diferentes. Então, eu imagino o quanto é diferente a realidade das minhas netas com a minha. Pensando nisso, esse trabalho do IBS, de cada um desses municípios, desses estados que aderiram, é muito importante, porque nós estamos criando uma nova geração com uma nova mentalidade, preparado por uma nova realidade. A gente vê hoje, com as coisas que vão acontecendo, o quanto a gente precisa ajudar essas crianças para que elas possam fazer a diferença na vida, no futuro delas, né? E quando me convidaram para fazer parte dessa última etapa, que é a questão das mudanças de comportamento, desafios, impactos, eu fiquei muito intrigada. Eu pensei, o que é que nós vamos ouvir, né, de todas essas atividades que foram acontecendo, né? E eu queria ver com a Elane, enfim, o que coloca aqui que tinha uma situação de presente, né? Uma menina que trazia presentes para a prof todos os dias e que ela foi, pela prof, instigada a mudar essa realidade. Eu queria que tu contasse um pouquinho aqui como é que foi isso. Boa tarde. Com alegria, né, que eu inicio minhas palavras dizendo que a mudança e o impacto já começa aqui, né, absorvendo toda essa movimentação, todo esse aprendizado, né? Então, na minha cidade, Juazeirinho é uma cidade pequena, uma escola que tem 162 alunos, uma escola pequena, mas também muito acolhedora, do município aqui, bem perto de Campina Grande, Juazeirinho. Então, foi assim, eu tinha muita vontade de ver, ensinar a educação financeira, mas era uma coisa meio estranha para mim, apesar de também ser professora de matemática. Eu tinha só a questão do investimento, a questão de perda, a questão de você investir, empreender e tudo mais. Mas o que trabalhar diante dessas crianças? Crianças com realidades difíceis, pobres, sem condições. Então, veio que a secretária de Educação, né, muito comprometida com o município, entrou em contato com as diretoras através de Jefferson, né, que em maio desse ano fez a procura e aderiu ao programa e levou e disse, eu vou fazer. E muitas das nossas conversas, até com o Narci mesmo, a gente dizia, será que vai ser só um curso? Será que a gente vai ficar só ouvindo alguém falar alguma coisa que a gente tem que fazer? E eu lembro que o primeiro impacto, já que o painel é sobre impacto, começou comigo. Ele começou mostrando o celular e disse qual o valor e o preço desse aparelho. Então, começou com nós mesmos, professores, fazendo a gente pensar, né? E descobrir que preço e valor são coisas diferentes. Então, baseado nisso, eu tinha uma aluna ainda, né? Maria Vitória, que ela sempre trazia presentes. E quem que não gosta de presentes? Era docinhos. O que ela não sabia é que eu não podia levar docinho para casa, que eu tenho uma filha pré-diabética. E eu também não podia comer o docinho, porque eu queria dar exemplo de não comer doce, não fazer minha filha sofrer. E eu acabava que juntava aqueles doces e meu marido era quem comia escondido.
Então, eu levava, agradecia, e depois, no concurso IBS, né, a questão de empreender mais com jogos do piquenique, mas também trazendo a ideia dos bons negócios, né, eu comecei a trabalhar na sala de aula de uma forma indireta e com todos, para que aquilo não impactasse nela, porque ela queria me agradar, e eu não queria cortar esse laço. Olha, não traz mais isso para mim, eu queria que ela tivesse a iniciativa. Então, a partir disso, eu fui trabalhar a questão de valor emocional, de uma coisa para mim, que esse valor emocional pode ter um valor físico, um valor financeiro, de dinheiro, trabalhar a questão de consumismo, pensar na questão do comprar desnecessário. Então, eu fui trabalhando tudo que eu fui aprendendo no curso IBS e fazendo com os alunos na sala de aula. E uma vez que eu cheguei para ela em particular, antes de chegar para todos, por que você não faz assim? Você já, quanto é que, olha, uma curiosidade, você não precisa me dizer o preço, tá? Mas tudo bem, porque presente você não diz o preço. Quanto é que você gasta com esse material que você me dá quase todos os dias? Será que você vendendo, você não iria lucrar mais? Eu adoro ganhar os teus presentes, mas o teu crescer, a tua vitória financeira, você tem um sonho, eu tenho muita vontade de comprar um tênis tal. Eu disse, mas você está precisando agora, que era a questão do necessitar e do comprar sem necessidade. Você está precisando, ela chama de tia, tá? Tia, eu estou precisando. Então, vamos fazer o seguinte, você vai pegar o material que você está trazendo para mim, e sem segredo, só nós duas. Você vai vender e você vai ver quanto é que você vai lucrando. Agora, você não vai mexer no que você vai ganhar. Se você compra, eu dei até uma ideia, se você compra os docinhos por R$6, vamos tentar ver se você consegue vender por 8. Então, você vai pegar aqueles R$2, vai colocar na caixinha, e os mesmos R$6 você vai revender. E meio que deu super certo com ela, em particular, e a gente foi desenvolvendo isso para toda a sala. Então, eu vou contar uma coisa que eles já me contaram, né, mas a gente vai fazer isso agora, agora está iniciando dezembro. Uns já estão com R$80, outros estão com R$100, outros já estão com 150, tudo dentro do mialhozinho deles, guardando. E ele disse, eu vou comprar tal coisa. Eu disse, lembre-se, antes de comprar, reveja seus conceitos. Você está precisando? Ou você vai gastar só porque você juntou? A necessidade do consumismo desnecessário, a gente precisa combater nas crianças desde o início. Outra coisa que também foi trabalhado, que era a questão que me impactou como professora, foi a questão de ver a educação financeira não somente na área matemática, mas a questão da sustentabilidade, na questão de você ver o meio ambiente. Então, nós trabalhamos também dentro da escola. Nós fizemos... quem aqui não toma banho, tem aqueles restinhos de sabonete que coloca, geralmente a gente vai para o lixo. Na nossa escola não vai para o lixo. Nós juntamos e depois nós fazemos, né, na sala de aula, nós multiplicamos e fazemos sabonetes líquidos que nós utilizamos para lavar o banheiro da escola, o chão da escola. E se eles não quiserem, claro, não vai juntar vários sabonetes, porque aí vai ficar anti-higiênico para usar, para tomar banho. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar um sabonete, eu fiz isso com eles, vamos comprar um sabonete, e esse sabonete nós vamos multiplicar. E com a multiplicação disso, nós vamos fazer a festinha de fim de ano. Então, assim, eu estou muito feliz, porque o impacto começou comigo, através dela, e eu consegui impactar também outros alunos. Ficou só neles? Não. A família veio participar também. Então, foi o que eu fiz. Levei-os para a feira e lancei o desafio. Olha só, quem aqui faz a sua compra de supermercado? Vocês dariam a compra do mês de vocês aos alunos para fazer? Eu fiz isso. A feira de outubro da minha casa, quem fez foram os meus alunos. Eu levei eles para o supermercado, dei a listinha e disse, olha, vocês é quem vão fazer a feira da minha casa. Então, eles fizeram e eu tive que comer o que eles decidiram. Gente, isso é muito bom. Outubro. Isso é muito, muito bacana. E assim, ela hoje está muito feliz.
eu vou orientar ela com relação ao tênis que ela quer, ver como é que eu posso fazer, se eu posso auxiliar, né? E a caixinha, além da festinha, eu vou ver se a gente junta e compra um material escolar para que eles possam guardar para ficar para o ano que vem. Eu acho assim, foi uma experiência, pode parecer simples, mas, gente, isso aí transforma divinamente a vida de uma criança. A família agradece. Eu não sou uma pessoa de divulgar muito, e às vezes levo até um puxão de orelha. Eu não sou de divulgar tudo que eu faço, mas eu me senti... O próprio IBS fez isso comigo. Me transformou de uma maneira tanta que eu, depois do IBS, do curso de Educação Financeira, eu já fiz o curso de estilogravura e estou fazendo o curso de desenho e pintura, já aqui na luta, olhando para o professor que está ali sentado perto, na minha frente, não me escapa, vai lutar comigo na próxima semana, fazendo o curso de desenho e pintura, porque eu preciso melhorar, para que meus alunos façam desenvolvam outras habilidades e que eles possam ganhar com isso também. Outra pessoa impactada também que assistiu à reunião e muitas vezes atrapalhava o Nasci, era a minha filha. Ela via e disse, mãe, eu estou encantada com esse jogo. Ela é de outra escola. Vamos jogar. Eu, ao contrário da professora, eu levei o jogo para casa, mas eu devolvi, tá? Eu peguei emprestado, mas a diretora chegou e disse, moça, são 7, tem que ter 7 aqui. Eu digo, olha, já começou a cobrança. Então, minha gente, é importante como cada fazer nosso aqui hoje transformou a vida de todos. Ninguém sairá daqui do mesmo jeito que chegou. Obrigada. E a gente pode perceber, então, que todos, cada um daqui, cada um dos 1 milhão que seja, teve algum tipo de impacto. E, com certeza, foram muitas famílias impactadas. E a gente sabe que esse trabalho da questão da sustentabilidade, da educação financeira, da questão da formação e da mudança de perfil, né, é uma coisa que acontece na escola, mas pode acontecer fora da escola também, né? Que é o caso da nossa colega aqui, a Márcia, que o trabalho dela, a culminância, enfim, uma das partes do trabalho se realizou numa feira, isso? E a feira aconteceu no espaço extraescolar. Então, bem rapidinho, conta pra gente como é que foi. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, dizer da minha alegria, da nossa gratidão, e em nome de Luiz, agradecer a toda a equipe BS por nos proporcionar viver esse dia lindo, extraordinário, e de muita aprendizagem e de muito conhecimento. Então, dizer do lugar de onde venho, Márcia, como já foi dito, a minha cidade fica mais perto, uns 500 quilômetros de distância, tá bom? Daqui de Campina Grande. E negra, aluna de escola pública, professora de escola pública. E hoje eu entendi, viu, Nancy, que eu já empreendia, porque eu comecei a ser professora aos meus 14 anos de idade. E trabalho em 2 municípios. Em um município eu sou professora, estou no chão da sala de aula, uma turma multisseriada, 3º, 4º e 5º ano, 2 alunos autistas, 2 alunos com TDAH e TOD. E em Monte-Oreb eu sou coordenadora pedagógica, estou na coordenação geral do município. E aí nós iniciamos essa caminhada lá em Monte-Oreb, a nossa cidade educadora, porque nós acreditamos que todos os espaços da nossa cidade têm que se tornar espaços educativos e que toda a população precisa entender que todos nós somos educadores e fazemos a educação. E aí, quando iniciamos a gestão em 2017, nos deparamos com a realidade de alunos do 6º ano que vinham com a realidade de 5, 6 anos de reprovação, porque não sabiam ler nem escrever e eram reprovados. E aí foi quando a gente começou a pensar no que fazer, como transformar a educação do nosso município e transformar vidas a partir de um currículo diversificado, que tivesse mais cuidado, mais acolhimento, né? E fomos fortalecendo as nossas políticas e fortalecendo de forma intersetorial. Então, não fazemos isso só educação sozinha. A gente
busca fortalecer também em parceria, em comunhão com as demais secretarias e políticas públicas do nosso município. E aí a gente já queria implementar, né, a educação integral, com um currículo diversificado e interdisciplinar. E uma das ideias era trazer a educação financeira para os nossos alunos. Mas aí a gente dizia como? Por onde começar? Trabalhar a educação financeira, o empreendedorismo. E a gente queria também fortalecer essa atividade em tempo integral para que o aluno ficasse mais tempo com atividades educacionais, sociais, de esporte, de cultura, de música. E foi quando chegou até a gente o IBS. E o IBS tem impactado vidas dentro do nosso município. É um município pequeno, no Alto Sertão da Paraíba, aproximadamente 5 mil habitantes. E aí foi quando, através da Undime Paraíba, nos disseram que a gente poderia fazer o curso de educação financeira. Escolhesse 2 pessoas. Eu sou pedagoga, né? E eu disse, eu vou, né? E aí convidei os outros colegas para fazer o curso. Me encantei. E assim como a colega Vanci, eu tive minha vida financeira transformada a partir do curso, né? Em 2022, começamos a implantar a proposta do IBS no município. E porque abraçamos com tanta garra e porque acreditamos. Porque quando você vai lá ler os valores do IBS, eles têm valores que comungam muito com os valores que a gestão do nosso município busca para os nossos munícipes, para a nossa população. É acreditar no ser humano e na sua capacidade de transformar vidas. Está lá nos valores, nas missões do IBS. E assim nós acreditamos. Eu sempre tive minha vida transformada através da educação. E por isso a gente luta dia a dia para construir e fazer essa educação pública com qualidade, com equidade, com inclusão e com justiça para todos. E aí fomos multiplicando o curso com os professores, com os profissionais, e criamos os círculos de aprendizagem no contraturno escolar, onde a gente tem dentro do currículo a oficina de educação financeira. Então, o aluno ele vai no horário regular para a escola e no contraturno eles participam da oficina. Do meio do ano para cá, a gente começou a ir também para dentro das escolas, trabalhar com a turma toda. Os mobilizadores do IBS do município vão para a escola, levam os jogos, a gente trabalha com o professor e com a turma toda, e aí a gente circula em todas as nossas escolas, da educação infantil à educação de jovens e adultos. Que na educação de jovens e adultos nós trabalhamos que a liberdade financeira ela não tem idade. Foi a proposta para a educação de jovens e adultos. E aí a gente tem a SACED, a nossa Semana de Arte e Cultura da nossa cidade educadora, que é uma feira, a gente leva para a praça. Então, nossa feira ela acontece nas praças do nosso município. Tivemos a primeira em dezembro do ano passado, teremos a segunda agora, segunda-feira, dia 4, o IBS. Temos a honra de recebê-los na nossa pequena Monte Oreb, mas muito acolhedora. E aí, nessa feira, a gente vivencia os jogos. Os alunos, a gente já vivencia com eles de março a dezembro. Os jogos LED de forma contínua dentro do nosso currículo escolar. Só que agora a gente vai transformar em política pública, como o nosso colega fez. E quando é em dezembro, nessa feira, é uma forma da gente trazer tudo o que a escola trabalhou, tudo o que a escola construiu de conhecimento com os alunos na praça pública. A gente faz isso 2 vezes no ano, né? O projeto, um dos momentos é no meio do ano, com o projeto Leitura na Praça, mas lá não só é leitura, os jogos estão presentes, a gente faz tabuleiros grandes, a gente distribui os jogos na praça e a gente também cria outras ferramentas
parecidas, né, na perspectiva dos jogos, para atingir as diferentes faixas etárias. E aí, nessa feira, né, a gente vê os pais brincando com os filhos, toda a comunidade envolvida e entendendo essa proposta, que, como a gente viu, não trabalha só a matemática, né? E no meio do ano, esse ano, a gente também teve as nossas oficinas de férias com os jogos na perspectiva do empreendedorismo e sustentabilidade. E eu confesso que eu temi um pouco, sabe? Porque eu disse, minha gente, vamos fazer a oficina de férias, vem o aluno que quiser, é aberto. E aí a gente pega os jogos, Piquenique e Bons Negócios, trabalha numa proposta de empreendedorismo, né, e sustentabilidade, e aí a gente vai fazer visitas, a gente vai fazer entrevistas, a gente vai convidar a equipe da limpeza da cidade para ouvi-los, o que eles propõem como melhoria para a questão ambiental do nosso município. Aí montamos tudo e todo mundo, mas nas férias, eu disse, gente, a cidade pequena, vamos fazer o quê? Né? Aí eu disse, meu Deus, se amanhã eu chegar na escola, que eu estou junto, e não tiver 10, 5 alunos, esses professores vão me matar, né? Quando chegamos o primeiro dia, minha gente, a gente tinha aproximadamente 100 alunos. No segundo dia, esse número foi aumentando e nessa oficina de férias a gente conseguiu contemplar um público de aproximadamente 200 crianças e jovens. Então, assim, foi lindo. Então, essa é a nossa feira e nessa feira a gente tem o pequeno Gabriel, que também está se descobrindo como empreendedor, né? E ele tem lá, começou vendendo picolé, como o menino aqui, tem sua banquinha, ele ajuda a sua mãe, que sua mãe participou também de um curso de trufas, e hoje está a mãe e o filho, né? Nessa perspectiva e entendendo que a gente sabe que cidade pequena não tem como prover emprego para todos, mas o empreendedorismo e descobrir talentos, né, tem sido um grande impacto provocado pelo IBS. E a gente agradece a vocês, porque eu acredito que vocês têm noção da dimensão do trabalho de vocês. Mas, assim, eu quero que vocês entendam o quanto ele é grandioso, o quanto ele é extraordinário e o quanto ele nos ensina a ver e perceber o mundo e a educação com um novo olhar, um olhar de esperança. Um olhar de acreditar no outro e na capacidade do outro, porque a educação é vida no seu sentido mais pleno da palavra. Que emoção! Ouvindo suas palavras, experiência também, eu faço uma reflexão de pensar como é interessante quando o projeto certo chega com as pessoas certas. Então, isso é uma fórmula de sucesso. Agora, a gente também tem que lembrar o tamanho das redes, né? Então, aqui Sobral é a maior rede, depois Catalão, e vocês três acho que são parecidas, né? Então, não que seja mais fácil, mas o aproveitamento do todo é muito mais simplificado se estiver com as pessoas certas no município menor, que é o caso, acredito, que de vocês três. E eu recebo toda semana informações de Monte Oreb, a cidade educadora, e Seminário de Sobral, que não para. E é muito interessante, né? São duas abordagens, né? Sobral contando como fez, né, o caminho que encontrou, que é louvável, por vários aspectos e desafios, e vocês justamente trazendo toda essa dinâmica desse aproveitamento do IBS, não só, mas é muito interessante. E como a gente está com o tempo aqui já indo muito para o gargalo final, então eu vou voltar um pouquinho aqui para a Edna, mas vale para todos também. Quando nós visitamos as escolas de Sobral, foi uma coisa muito interessante. Primeiro nós vimos uma coisa que eu ouvi em catalão também, que vocês não falam nessa frase, mas catalão fala, que é ninguém fica para trás, né? Então, assim, se o aluno não aprendeu, não que seja no mesmo dia, mas vamos usar um exemplo radical. Se ele não aprendeu de manhã, à tarde ele já está no reforço, né? Vamos dizer que seja semanal isso daí. Mas muito controlado. Então, olha, ele tem que alcançar isso. Não alcançou, reforço semana seguinte. Então, isso, claro que garante um fluxo de aprendizagem, que é o ponto da defesa muito potente aí de vocês. Outra coisa que me chamou a atenção, a organização, obviamente,
da gestão como um todo, né, a hierarquia vertical, nesse caso, para funcionar. A gente observou isso lá. Uma outra coisa que eu vi que me chamou a atenção, pega o piquenique e não o jogar por jogar, mas sempre o jogar com algum cunho que está associado àquilo que vocês querem cumprir na aprendizagem, que é ok também. Então eu vi as crianças fazendo redação da regra. Foi o único lugar que eu vi isso, eu achei o máximo. Então, assim, estamos trabalhando redação, tá bom, então é redação da regra do jogo. Então é interessante, contextos, né? Mas o que eu te devolvo de tudo que você vivenciou hoje, como que você, Edna, leva para todos os seus pares lá, o que mais a gente pode fazer que a gente não fez, né? Porque hoje vocês viram muitas coisas e eu tenho certeza que você está levando numa bagagem algo que você queira compartilhar. O que você mais gostaria de compartilhar na rede hoje de Sobral quando você voltar amanhã para lá? Bom, assim, antes de lhe responder, só para dizer que os professores usam diversas estratégias. Quando eu perguntei para eles, me digam aí, como é que vocês estão fazendo e tal? Aí uma professora disse, eu listo logo as habilidades que eu quero desenvolver com os meninos e vou usar os jogos para eu adquirir. De fato, isso é uma dinâmica que é muito forte na rede, né? E de mexer realmente nessa estrutura não é muito simples, né? Mas com certeza o jogo tem feito com que as crianças aprendam muito se divertindo. Bom, primeiro, eu fiquei super encantada com o olhar que alguns municípios tiveram com relação aos jogos. Como eu estou lá no grupo, eu já tinha até cochichado muito com a Zenaide, né, Zenaide? Olha, eu quero saber como é que estão usando os jogos na EJA, porque eu também sou responsável pela EJA, né? E hoje a experiência da educação especial, que também está na minha coordenadoria, né? E que a gente, às vezes, não alarga esse olhar, né? Acho que são duas experiências legais que eu vou levando, mas acho que fundamentalmente, né? Assim, acho que ficou muito marcado em todo mundo que veio aqui nos painéis, né? Da transformação, né? Que a educação pode fazer e dessa possibilidade, né? Que o Instituto também oportuniza os municípios mesmo de poderem mudar, né? Fazer essa mudança de perspectiva, que é exatamente o ponto em Sobral, né? Mexer na estrutura que Sobral hoje tem não é muito simples, né? Então a gente precisa mexer no modus operandi daquilo que está funcionando, a gente precisa mexer com a mentalidade, que não é muito simples, né? E eu acho que é uma coisa que eu ouvi muito aqui hoje, que a palavra não foi essa, mas é assim, é desconstruir para construir, sabe? A gente está funcionando, está tudo bem, mas a gente precisa, né, tá sim, trazendo coisa nova, mudando, fazendo com que as pessoas enxerguem além, sabe? E busquem a inovação sem perder de vista aquilo que está construído, né? Então, acho que isso é algo que mexeu comigo a partir das experiências dos professores, mas eu acho que tinha uma diversidade, tinha técnicos da secretaria, né? Tinha, inclusive, hoje vi aqui uma pessoa que não está diretamente nas escolas, né? Que era um superintendente. Então, isso abre assim, uma porta, e nessa discussão do tempo integral, uma das coisas que Sobral está olhando é para essa integralização das secretarias, não é? Que não é uma coisa simples também. Todas as pastas, quando a gente olha no município, tem muita coisa para fazer, e às vezes a gente está fazendo para o mesmo público. E como é que a gente conecta essas pastas, essas ações, né, de modo que fortaleça aquilo que a gente está fazendo pelos cidadãos, né, pelas crianças, sem desconstruir aquilo que é característico de cada pasta. A Secretaria da Educação tem que continuar cuidando do aprendizado das crianças. Mas como é que ela se conecta com a saúde, com a assistência social, com ações que vão fortalecer aquilo que a gente já está fazendo, né? Eu não ouvi com essas palavras, mas eu acho que essa conexão, sabe, das ações,
daquilo que é possível ser fortalecido dentro do município com coisas que a gente já faz, né? E com essas experiências que a gente ouviu aqui hoje, eu acho que a gente se inspira muito para voltar para o município. E eu fiquei pensando, até acho que disse isso para a Zenaide, eu disse, olha, tem um ponto também que é a formação, né, que Sobral participou só da formação virtual, né? Eu acho que tá lá, olho no olho com os professores é uma coisa muito legal, né? Porque ninguém melhor do que eles para sentir, para vivenciar esse processo. E, claro, foi por conta também do período da pandemia, né? A formação também aconteceu nesse período. Esse ano a gente não conseguiu colocar quase ninguém nas formações, mas eu já quero deixar, inclusive, um pedido para a gente pensar um momento de formação, porque a formação em Sobral, ela é eu diria assim, uma coluna muito forte, né? Nós temos formação mensal com todos os nossos professores da rede. Um dia no mês tem um grupo de professores nossos em formação. E às vezes coincide porque são muitos grupos. Mas, por exemplo, o primeiro ano sai uma vez por mês todos os professores da rede para um espaço onde eles vão receber a formação. Nossa formação é em serviço. Eles vão lá para estudar o currículo, para ver o que é que eles vão trabalhar dentro de sala de aula, estratégias, metodologias, né? Mas eu acho que trazer outras formações para os nossos professores, inclusive a de educação financeira, ela vai ajudar sim, vai fortalecer. Professor, quanto melhor formado, melhores resultados terão os nossos alunos de aprendizagem, né? Então, acho que a formação é um pedido que eu quero deixar, mas essa conexão e essa desconstrução para construir é algo que eu levo, sabe? Porque isso que o Luiz disse é muito forte em Sobral. A gente tem uma rede que é muito estruturada, mexer nela não é fácil. Por vezes a gente não quer nem ser responsável, né, por essa mexida, né? Mas eu acho que é um desafio e que a gente leva isso como inspiração, né? Dessa coragem, sabe, que vocês têm, porque eu percebo que muitos de vocês mexem mesmo, né, nessa estrutura, e eu acho que precisa ser feito exatamente pelo que eu falei aqui da geração que a gente está formando, não é? A gente precisa pensar nela, fazer com que ela seja, de fato, ousada, competente, né, preparada para esse mundo também que é muito diferente, que está muito diverso, né? E imaginem isso daqui a 20, 30 anos, né? Que é quando esses nossos pequenos que estão na educação infantil hoje vão estar nessas funções que a gente está. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Enquanto desafio. Vamos lá, Adriane, arremata o final que o nosso tempo se foi, mas foi muito bom. Então, nós teríamos muitas coisas, né, para levantar quanto aos desafios. E eu vendo e ouvindo tudo que nós vimos hoje aqui, fico pensando enquanto gestora e sei, né, estou com as minhas meninas que vieram comigo, dos desafios. A gente sabe que quando a prof. Arlinda, né, arrastou a gente para a questão da educação ambiental, que já há alguns anos vem acontecendo na cidade, nos apresentou o IBS, né, a gente teve alguns desafios, nem todo, mais uma coisa, né, enfim. Mas a gente sabe que essa mudança veio para ficar. Então, bem rapidinho, meninas, que desafios vocês querem colocar? Eu acho que o desafio é a gente contagiar toda a rede, para que todos trabalhem numa mesma perspectiva. Mas a gente vem conseguindo fazer isso, né, porque assim, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, tocar o coração das pessoas, em busca de uma mesma causa. E essa causa é a gente transformar esse mundo que a gente vive. E um dos caminhos, o caminho possível, é o caminho da educação. Eu só queria abrir um parênteses para convidar todo mundo também, né, Zenaide, a fazer o curso de leitura, incentivar a leitura. Eu fiz agora, em agosto. Amei, estou apaixonada. E lá já temos vários profissionais em vários cursos, meio ambiente, Luana ali de Monterrey está fazendo. E assim, são cursos riquíssimos e que os desafios eles sempre irão existir, mas a gente não pode olhar para as dificuldades, a gente tem que ter o olhar das possibilidades. Perfeito. Né? E sermos instrumentos de luz e de transformação na vida um do outro.
Vamos lá, gente. Rapidinho, rapidinho. Eu acho que o maior desafio hoje é sairmos da zona de conforto, daquilo que estamos habituados a fazer e fazer essa mesma coisa melhorada de forma mais planejada e contagiante, que possa outras pessoas nos vejam como instrumento de transformação, como o IBS deu essa oportunidade, porque senão não estaríamos aqui. Somos mais de 1 milhão de pessoas porque alguém iluminado teve essa ideia, alguém fez com que esse projeto acontecesse. Então, depende da gente agora esse maior desafio. Sair daquilo que a gente está habituado a fazer e contagiar outras pessoas a fazerem melhor o que a gente já fazia. O maior desafio talvez seja manter todo mundo focado em busca daquela... Todos em busca do mesmo objetivo, que é a qualidade na educação. Manter todo mundo empolgado sempre, toda a equipe, é um grande desafio. Mas estamos aqui para isso, para cada dia buscar melhorias, para cada dia estarmos motivados. E um encontro como esse de hoje, a forma como vocês nos recebem, faz a diferença para a gente. Isso me contagiou desde o primeiro momento. E vocês nunca nos receberam diferente. Então, essa alegria contagiante, essa satisfação em nos ver, a cada pessoa que você vê, você demonstra alegria, você demonstra receptividade. É isso que a gente precisa levar, que nem sempre, na labuta do dia a dia, a gente consegue passar essa alegria, esse entusiasmo para a nossa equipe. Talvez a gente não consiga fazer isso. Esse é o nosso grande desafio, de estarmos atentos sempre, de estarmos sempre em busca de melhoria, de estarmos sempre bem, para que a gente cumpra o nosso papel, que é buscar uma educação com qualidade sempre. Muito bom. Vamos lá. Foto do grupo. Quer falar? Sim. Então, para fechar. Para fechar, eu acredito que cada um de nós que está aqui, cada um de vocês, enfim, foi muito bem recebido, acolhido, como todos falaram. E eu acredito que o Luiz, a Dani e toda essa equipe que está com essa camiseta azul, mas que muito mais do que uma camiseta, do que uma sigla IBS, tem doação, tem coração, tem sangue, merece uma extrema salva de palmas.